Rio de Janeiro, 1937. A cidade ainda tem um ar de capital recente, com ares de vitrine do país e, ao mesmo tempo, de quintal barulhento onde tudo se resolve. Na conversa, no empurrão, no deixa disso. O calor sobe do asfalto e das pedras portuguesas, e a vida se derrama para fora das casas. Janela aberta, rádio ligado, gente na calçada, o pregão do vendedor, o bonde rangendo, o mar ali perto como promessa e ameaça. É nesse Rio, de esquina e de palco, de praia e de delegacia, de botequim e de repartição, que nasce Hugo Carvana, em 4 de março de 1937. E é desse Rio que ele nunca vai sair de verdade, mesmo quando a câmera o levar para outros cenários. Porque o Rio, para Carvana, não é só endereço. É método, é ouvido, é ritmo. O menino cresce num país que está aprendendo a se olhar no espelho. O Brasil urbano se adensa, a indústria cultural começa a ganhar musculatura. O rádio manda e desmanda. E o cinema ainda é, para muita gente, um luxo de fim de semana. Uma sala escura onde se entra para esquecer o calor e a conta do mês. A cidade muda rápido. Bairros se expandem, o trânsito engrossa, a polícia se faz mais presente. A malandragem, essa palavra elástica, vira ao mesmo tempo folclore e sobrevivência. E no meio disso, existe uma escola que não tem placa. A escola da rua. A rua ensina a medir o tempo do outro, a perceber quando a conversa vai virar briga, quando o riso é convite e quando é armadilha. Ensina a observar. E observar, para um ator, é meio caminho andado. Carvana vai se formar como artista num Brasil em que o ofício de atuar não é glamour automático. É trabalho de artesão. É ensaio, é palco improvisado, é texto decorado na marra, é aprender a projetar a voz sem microfone, é entender que a plateia não perdoa. A plateia é um bicho. Ela fareja mentira. E se fareja, ela se vinga. Tossindo, conversando, indo embora. Ou pior, ficando e ignorando. O ator aprende cedo que carisma não é dom místico. É técnica aplicada com naturalidade. Parece improviso, mas é cálculo. Parece vagabundagem, mas é disciplina. O Rio do pós-guerra e dos anos 1950 é um laboratório de tipos humanos. O funcionário público de paletó gasto, o boêmio que conhece todo mundo, o policial que manda mais do que devia, o sujeito que vive de bico, o malandro que não é exatamente bandido, mas também não é exatamente trabalhador certinho. E existe uma música que dá nome a isso tudo. O samba, com suas histórias de esquina, de amor e de cadeia, de dívida e de festa. O cinema brasileiro, aos poucos, vai se aproximando desse mundo. E a televisão, que começa a se instalar como novo altar doméstico, vai abrir um campo de batalha. Quem domina a imagem, domina a conversa do país. Carvana entra no ofício atravessando essas fronteiras. Teatro, televisão, cinema, como quem aprende a falar vários dialetos da mesma língua. No teatro, o corpo precisa ser maior, a intenção precisa atravessar a distância até a última fileira. Na televisão, a câmera chega perto e denuncia o excesso. O gesto tem que ser mínimo, o olhar tem que carregar a frase. No cinema, então, a coisa fica ainda mais cruel. A lente registra o que o ator tenta esconder. O cinema não aceita truque repetido. Ele aceita a verdade. Ou, pelo menos, uma mentira tão bem construída que pareça verdade. E o que Carvana vai construir, desde cedo, é um tipo que parece simples e é cheio de camadas. O sujeito que fala manso, mas está sempre calculando. O cara que ri para não apanhar, o homem que faz piada para não chorar, o malandro que, quando precisa, vira filósofo de botequim. Esse tipo não nasce do nada. Ele é filho de uma cidade onde o trabalho formal nem sempre dá conta da vida, onde a esperteza vira ferramenta, onde a moral é negociada, no balcão, e onde a polícia, muitas vezes, não é exatamente o braço da justiça. É mais um jogador no tabuleiro. Só que existe um detalhe que muita gente demora a perceber. Para representar o vagabundo com precisão, é preciso trabalhar muito. É preciso conhecer o ritmo da fala popular, o tempo da piada, a pausa certa antes do palavrão, o olhar que pede cumplicidade ao público. É preciso saber onde termina o charme e começa a caricatura. E Carvana, ao longo da formação, vai afiando esse limite como quem afia navalha. Com paciência, com repetição, com erro e correção. O resultado, quando aparece, parece espontâneo. Mas não é. O Brasil, enquanto isso, entra numa fase de ebulição cultural. No fim dos anos 1950 e início dos 1960, o país vive uma mistura de modernização e tensão. Brasília surge como símbolo de futuro, mas o presente continua cheio de desigualdade.
A cultura se politiza. O cinema começa a querer ser mais do que entretenimento. Quer ser diagnóstico, denúncia, poesia áspera. O cinema novo aparece como uma espécie de terremoto estético e moral. Câmera na mão, ideia na cabeça, personagens que não são heróis. De revista, mas gente de carne e osso, com fome, com raiva, com contradição. E no Rio, esse movimento encontra um cenário perfeito. Uma cidade linda e injusta, onde o cartão postal convive com o barraco, onde o turista vê o mar e o morador vê o preço do aluguel. Carvana atravessa esse período como ator que entende o valor do popular sem desprezar o autoral. Ele não é um artista que se fecha numa torre de marfim, ele é do chão. E o chão, no Brasil, é barulhento. O público quer rir, quer se reconhecer, quer ver na tela alguém que fale como ele fala, que xingue como ele xinga, que se vire como ele se vira. Ao mesmo tempo, existe uma geração de cineastas e atores que quer discutir o país, cutucar feridas, mostrar o que se esconde atrás da propaganda. Carvana vai se posicionar nesse cruzamento. O riso como arma, a malandragem como lente. A televisão, crescendo, vira uma escola paralela. Ela exige produtividade, exige rapidez, exige presença constante. O ator aprende a ser pontual, a decorar texto em ritmo industrial, a repetir cena até acertar a marca. Aprende também a lidar com o imprevisto, o microfone que falha, o cenário que treme, o colega que esquece a fala. E aprende uma coisa fundamental. A imagem entra na casa das pessoas, não é mais o público que vai até o artista, é o artista que invade a sala de estar. Isso muda tudo. A fama, quando vem, vem com outro peso. E o peso cobra. Carvana vai se tornando reconhecível não só pelo rosto, mas por uma energia. Um jeito de ocupar o espaço como quem já conhece a regra do jogo. Ele tem o timing do humor carioca, que é rápido, meio atravessado, cheio de subentendido. Humor que não é só piada, é defesa, é ataque, é sobrevivência. E ao mesmo tempo, ele carrega uma dureza que impede o personagem de virar palhaço. O malandro dele não é um boneco simpático. Ele tem sombra, ele tem medo, ele tem cálculo. Ele tem uma ética própria, torta, mas própria. O país, porém, vai escurecendo. 1964. O golpe militar muda o clima da rua, muda o clima do palco, muda o clima do set. A censura passa a ser uma presença concreta, uma mão invisível que corta falas, altera roteiros, proíbe peças, mutila filmes. E não é só censura de conteúdo político explícito, é censura de comportamento, de moral, de linguagem. O artista passa a trabalhar com um censor sentado no ombro, e isso cria um paradoxo. Quanto mais se tenta controlar a expressão, mais a expressão aprende a driblar. Surge a metáfora, surge a ironia, surge o duplo sentido como contrabando. E quem domina o duplo sentido? O malandro. O sujeito que diz uma coisa e quer dizer outra. O sujeito que sorri enquanto desafia. Carvana, que vai se consolidar como figura do cinema e da televisão, aprende a navegar nesse mar. Não é navegação romântica, é navegação prática. É entender o que dá para dizer e como dá para dizer. É perceber que, às vezes, uma comédia pode ser mais perigosa do que um discurso, porque a comédia entra sem pedir licença. Ela desarma. Ela faz o público rir, e quando o público percebe, já engoliu a crítica junto com a gargalhada. E o Rio continua sendo o grande cenário. A calçada é um palco natural. O botequim é uma sala de roteiristas sem crédito. Ali se ouve história, ali se aprende frase pronta, ali se observa o gesto do homem, que pede fiado, o olhar do dono do bar que já sabe que não vai receber, a entrada do policial que muda o volume da conversa. A delegacia, então, é outro teatro. Um teatro de poder. O sujeito entra de um jeito e sai de outro. E, para um artista atento, cada um desses lugares oferece material bruto. Carvana vai transformar esse material em personagem, em fala, em silêncio. O ofício de ator, nesse período, é também um ofício de resistência cotidiana. Não necessariamente resistência heróica, de panfleto. Resistência de continuar trabalhando, de continuar criando, de continuar existindo num ambiente em que a cultura pode ser vista como ameaça. E, ao mesmo tempo, é um ofício de negociação, com produtores, com emissoras, com diretores, com o mercado. Porque o artista precisa pagar contas, precisa comer, precisa manter a máquina funcionando. E a máquina do audiovisual brasileiro sempre foi instável, sempre foi dependente de ventos políticos e econômicos. Um dia há dinheiro, no outro não há nada. Um dia há espaço, no outro há corte. Um dia há público, no outro há desinteresse. Carvana vai se moldando como alguém que entende essa instabilidade e não se ilude com ela.
Ele não é apenas o boêmio que aparece para brilhar e some. Ele é um profissional que atravessa décadas. E isso começa na formação. Aprender a chegar na hora, aprender a respeitar o set, aprender a ouvir o diretor, mas também aprender a defender uma ideia. Aprender a escrever, porque para dirigir e roteirizar, não basta ter carisma. É preciso construir estrutura, pensar cena, pensar ritmo, pensar arco de personagem, pensar como a história se sustenta. E no caso de uma comédia urbana, pensar como o riso nasce do detalhe. Do sapato gasto, do terno amarrotado, do cigarro aceso na hora. Errada, do olhar para o lado antes de mentir. O terno amarrotado não é só figurino, é uma declaração. É o sujeito que tenta manter uma aparência de dignidade num mundo que o empurra para a margem. É o homem que sabe que a sociedade o chama de vagabundo, mas também sabe que essa mesma sociedade depende dele para funcionar. Porque alguém precisa fazer o serviço sujo, alguém precisa circular entre classes, alguém precisa resolver o que a burocracia não resolve. O malandro, no imaginário brasileiro, é ao mesmo tempo condenado e admirado. E Carvana percebe isso. Percebe com o corpo. Percebe com a voz, percebe com a pausa. Antes de virar diretor consagrado por uma obra específica, ele vai acumulando experiência como quem acumula cicatriz. Cada set ensina uma coisa, cada palco ensina outra. A televisão ensina a ser rápido, o cinema ensina a ser preciso, o teatro ensina a ser inteiro, e o Rio ensina a ser esperto. Não esperto no sentido de enganar por esporte, mas esperto no sentido de sobreviver ao caos. O caos carioca, que é um caos com música ao fundo, com sol batendo forte, com gente rindo no meio da tragédia. Há também a dimensão da linguagem. O português do Rio tem uma musicalidade própria, uma malícia própria. A frase pode ser elogio e ameaça ao mesmo tempo. O meu amigo pode ser carinho ou aviso. O tá tudo certo pode significar exatamente o contrário. Carvana domina esse idioma como quem nasceu com ele na boca. E quando ele leva isso para a atuação, o resultado é um realismo que não precisa de discurso. Basta um olhar. Basta um ué. Basta um silêncio depois da piada. O Brasil dos anos 1960 e início dos 1970 é um país em que a cidade vira tema central. A migração interna aumenta, as periferias crescem, a desigualdade se torna mais visível. E o cotidiano urbano vira matéria-prima para a cultura. O cinema começa a olhar para o subúrbio, para o centro, para a noite, para o jogo do bicho, para a polícia, para o pequeno golpe, para a pequena humilhação. E Carvana, com sua persona em formação, encaixa como uma luva nesse universo. Ele não precisa inventar um jeito de andar. Ele já viu esse andar. Ele não precisa inventar um jeito de falar. Ele já ouviu essa fala. O trabalho dele é selecionar, destilar, transformar em arte sem perder o cheiro de rua. E há um ponto delicado. O malandro, quando vira personagem, corre o risco de virar propaganda de si mesmo. Um mito confortável. Um jeitinho romantizado. Carvana, desde cedo, parece interessado em outra coisa. Mostrar o custo de viver de esperteza, o custo de não ter lugar fixo, o custo de ser sempre suspeito, o custo de envelhecer num mundo que exige produtividade e carimbo. O riso, então, vem com uma fisgada. A piada vem com uma ressaca. Essa ambiguidade é uma marca do artista que não se contenta com superfície, e ela se alimenta do contexto histórico. Sob ditadura, a rua tem medo. O medo muda a comédia. Muda o jeito de falar. Muda o jeito de olhar. O humor fica mais enviesado, mais indireto. E o malandro, que sempre viveu de ler o ambiente, vira um símbolo perfeito desse tempo. Ele é o sujeito que percebe o perigo antes. Dos outros, que muda de calçada, que baixa o tom, que sabe quando é hora de sumir. Só que, ao mesmo tempo, ele é o sujeito que não aceita ser domesticado por completo. Ele dribla. Ele escapa. Ele sobrevive. Carvana vai, aos poucos, se aproximando também do lado de dentro da criação. Roteiro, direção, concepção. Porque atuar é uma forma de autoria, mas dirigir é outra. Dirigir é escolher onde a câmera fica, quanto tempo a cena dura, quando o silêncio entra, quando a música entra, quando o riso explode. Dirigir é controlar o caos. E controlar o caos é o oposto da imagem do vagabundo. Aí está a contradição que vai acompanhar Carvana. O homem que encarna o improviso é, por trás, um organizador, um artesão. Um sujeito que precisa de método para que o improviso pareça natural. No Rio, a cultura popular sempre conviveu com a cultura séria, sem pedir desculpa. O samba conversa com a literatura. O teatro de revista conversa com a política. A chanchada conversa com a crítica social.
E o público carioca e brasileiro tem uma inteligência específica para captar subtexto. Ele entende quando o artista está falando de outra coisa. Entende quando a piada é recado? Carvana se forma nesse ambiente de leitura dupla, e isso vai ser crucial quando ele, mais adiante, criar uma obra que parece apenas comédia, mas carrega um retrato ácido do país. Por enquanto, o que existe é o caminho. O caminho do ofício. O caminho de quem aprende a ser reconhecido sem virar refém de um único truque. E isso exige uma coisa que não combina com a fantasia do boêmio. Constância. O ator precisa estar disponível. Precisa aceitar trabalhos diferentes. Precisa circular. Precisa muitas vezes engolir sapo. Precisa lidar com a precariedade do setor, com a falta de estrutura, com a improvisação técnica, que é quase uma tradição do audiovisual brasileiro. Luz que falta, som que vaza, película que custa caro, equipamento que chega atrasado. E mesmo assim, a cena precisa acontecer. O público não quer saber. A câmera não quer saber. A câmera registra. Carvana vai se tornando um rosto que atravessa produções, um nome que começa a carregar confiança. E confiança, nesse meio, é moeda. Um diretor quer um ator que entregue. Uma emissora quer alguém que segure a audiência. Um produtor quer alguém que não atrase a diária. E Carvana, com sua mistura de charme e rigor, vai ocupando esse espaço. Ele tem a malícia do personagem e a seriedade do profissional. Ele sabe brincar, mas sabe cumprir. Ele sabe improvisar, mas sabe respeitar a estrutura. Ele sabe ser popular sem ser simplório. O Rio, nesse período, também vive suas próprias transformações. A cidade se verticaliza, o centro muda, a noite muda. A violência urbana começa a ganhar outra escala, e a relação entre polícia e população se torna ainda mais tensa. O malandro clássico, de terno e chapéu, vai sendo empurrado para o imaginário, enquanto a realidade endurece. Mas o imaginário não morre. Ele se adapta e Carvana, atento, vai captando essa transição. O malandro deixa de ser apenas o sujeito do samba e vira também o sujeito que tenta sobreviver num ambiente mais hostil, mais burocrático, mais vigiado. E é aí que a figura do vagabundo começa a ganhar contorno definitivo na cultura brasileira. Não como elogio, mas como acusação. Vai trabalhar, vagabundo. A frase é uma pedrada moral. Ela carrega classe social, carrega ressentimento, carrega a ideia de que existe um jeito certo de viver e que quem não se encaixa merece desprezo. Só que no Brasil, essa frase também é hipócrita, porque o trabalho formal nem sempre é caminho de dignidade. Muitas vezes é caminho de exploração. E o vagabundo, às vezes, é apenas o sujeito que não encontrou lugar na engrenagem, ou que se recusa a ser triturado por ela. Carvana vai transformar essa acusação em matéria artística. Mas antes disso, ele precisa acumular mundo, precisa acumular ouvido, precisa acumular repertório. E ele acumula em cada esquina, em cada set, em cada conversa de bastidor, em cada história contada por um técnico de luz, por um motorista de produção, por um ator mais velho que já viu de tudo. O audiovisual é uma comunidade de sobreviventes. E no Brasil, mais ainda. Porque fazer cinema aqui sempre foi, de algum modo, um ato de teimosia. A teimosia de Carvana não é barulhenta. Ela é persistente. Ele vai atravessando os anos, se firmando como ator, entendendo o mecanismo da televisão, entendendo o peso do cinema, entendendo que o público brasileiro gosta de se ver, mas também gosta de sonhar. E ele encontra um ponto raro: fazer o público se ver e sonhar ao mesmo tempo, rindo de si mesmo, reconhecendo a própria cidade na tela, com suas calçadas sujas, seus bares iluminados por lâmpada fraca, suas praias que parecem eternas, suas delegacias que parecem sempre iguais. E no meio desse aprendizado vai se formando um olhar de cronista. Não o cronista que escreve no jornal com distância elegante, mas o cronista que está dentro da cena, que conhece o cheiro do lugar, que sabe como a cidade soa de madrugada, quando o último ônibus passa e o bar fecha a porta de ferro. Esse olhar vai ser a base do que ele fará depois como diretor e roteirista. Porque dirigir, no fundo, é escolher o que mostrar e como mostrar. E Carvana vai escolher mostrar o Rio sem maquiagem excessiva, mas também sem miséria pornográfica. Mostrar o Rio como ele é: engraçado e cruel, sedutor e injusto, solar e sombrio. Quando a década de 1970 se aproxima, o Brasil vive o endurecimento do regime e, ao mesmo tempo, uma expansão de consumo e de indústria cultural que cria contradições novas. A televisão se torna ainda mais poderosa.
O cinema busca caminhos para existir entre a censura e a bilheteria. O público quer rir, quer esquecer, mas também quer se reconhecer. E Carvana, já com o ofício no corpo, está pronto para dar um passo que vai colar seu nome a uma frase e a um tipo para sempre. Mas antes do cartaz, antes da consagração, existe o homem trabalhando. Trabalhando muito. Aprendendo a transformar a rua em cena e a cena em rua. Aprendendo a fazer do terno amarrotado uma armadura. Aprendendo a usar o sorriso como faca e como escudo. Aprendendo, sobretudo, que a tal vagabundagem, essa máscara tão brasileira, só funciona quando quem a veste conhece, por dentro, a dureza do trabalho. Porque o malandro pode até parecer leve. A cidade não. A cidade pesa e Carvana aprende a carregar esse peso com graça, com precisão, com uma disciplina que ninguém vê, mas todo mundo sente quando a câmera liga e o Rio, de novo, vira palco. Em 1973, o Brasil está com o rádio ligado e a televisão acesa, mas é um país que fala baixo quando o assunto é política. O milagre econômico aparece nos números, nos anúncios, na promessa de modernidade. Carro novo, geladeira, apartamento financiado. E, ao mesmo tempo, a rua tem um tipo de silêncio que não é paz. É cautela. É gente que mede palavra. É jornal com buracos. É artista aprendendo a dizer sem dizer. E no Rio, essa cautela convive com uma insolência antiga, quase genética. A cidade que ri do próprio azar, que transforma a humilhação em piada, que faz do improviso uma forma de inteligência. É nesse clima que Hugo Carvana decide fazer um filme com uma frase que parece bronca de pai, de patrão, de policial, de vizinho. Vai trabalhar, vagabundo. Uma frase que, no Brasil, não é só xingamento, é um carimbo moral. É a tentativa de separar o mundo em dois. Os de bem, que acordam cedo, e os vagabundos, que atrapalham a ordem. Só que o Rio real, o Rio que Carvana conhece pelo cheiro do asfalto quente e pela conversa atravessada no balcão, nunca coube nessa divisão, porque ali o trabalho formal nem sempre salva, a carteira assinada nem sempre chega, e a sobrevivência muitas vezes é feita de bico. De favor, de jeitinho, de uma esperteza que não é glamour. É ferramenta. Carvana não está interessado em defender o vagabundo como santo, nem em condená-lo como demônio. Ele quer mostrar o mecanismo, o circuito. A engrenagem invisível que empurra a gente para a margem e depois aponta o dedo para a própria margem, como se ela fosse escolha estética. E ele escolhe fazer isso com comédia, com riso, com o tipo do malandro carioca. Terno amarrotado, sapato gasto, olhar de quem já apanhou da vida e aprendeu a apanhar sem cair. Vai trabalhar, vagabundo. Lançado em 1973, nasce como um filme urbano, de calçada e de esquina, de conversa e de golpe miúdo. Mas também como um retrato de época. O Brasil que quer parecer moderno e organizado, mas continua funcionando na base do improviso, da informalidade, da autoridade arbitrária, e no centro está ele, Dino, o malandro que Carvana interpreta e dirige com uma precisão que parece desleixo. E é aí que mora o truque. Porque o desleixo é encenado, o andar meio solto, a fala que parece sair sem esforço, a piada que surge como se fosse acidente. Nada é acidente quando a câmera está ligada, e o tempo custa dinheiro. Dirigir comédia no cinema é uma arte cruel. A tragédia aguenta excesso. A comédia não perdoa um segundo a mais. Um olhar atrasado mata a piada. Uma pausa curta demais estraga o subentendido. Um corte no lugar errado transforma a ironia em grosseria. E Carvana, que vinha do ofício duro, teatro, televisão, set improvisado, técnica precária, entende que o riso precisa de arquitetura, precisa de ritmo, precisa de controle. O malandro pode parecer livre, mas o filme não pode ser. O Rio que aparece em Vai Trabalhar, Vagabundo não é cartão postal de agência de turismo. É um Rio vivido. Um Rio de gente que circula, que negocia, que se espreme, que se vira. Um Rio onde a polícia não é apenas instituição, é presença física, é ameaça, é rotina. Um Rio onde a delegacia é quase extensão da rua, e a rua é quase extensão da delegacia. E nesse cenário, o malandro não é só figura folclórica do samba antigo. Ele é um sobrevivente num ambiente que endureceu, num país que endureceu. O filme conversa com uma tradição brasileira de comédia popular. Aquela que sabe que o público quer rir, mas também quer se reconhecer. E, ao mesmo tempo, carrega uma acidez que não é gratuita. A malandragem ali não é fantasia romântica de boemia eterna. Ela tem custo, tem desgaste, tem humilhação. Tem o peso de ser sempre suspeito, sempre vigiado, sempre empurrado para fora do mundo sério. E o mundo sério, no Brasil,
Muitas vezes é uma encenação tão grande quanto qualquer filme. Terno alinhado por cima, sujeira por baixo, Carvana escolhe um personagem que vive de driblar, mas coloca esse personagem diante de um país que quer disciplinar. E disciplinar, naquele começo de anos 1970, não é só organizar trânsito e abrir avenida. É controlar comportamento. É controlar linguagem. É controlar o que pode e o que não pode aparecer na tela. A censura está ali, como uma sombra administrativa. Não precisa bater na porta todo dia para ser sentida. Ela muda o jeito de escrever, o jeito de filmar, o jeito de insinuar. E a comédia vira um corredor estreito por onde dá para passar contrabando. Uma frase que parece só piada pode carregar um retrato inteiro de classe social. Um gesto pode dizer mais do que um discurso. O título do filme é uma acusação social que volta como refrão na vida brasileira. Quem diz, vai trabalhar, vagabundo, geralmente diz de cima para baixo. Diz com a certeza de que o outro é preguiçoso, não vítima de um sistema. Diz como se o trabalho fosse sempre virtude e a falta dele fosse sempre vício. Só que o filme, com sua ironia, devolve a frase para o mundo. Faz a frase ecoar. Faz a frase se revelar. Porque, quando se olha de perto, o vagabundo trabalha o tempo todo. Só que trabalha fora do registro oficial, fora do relógio de ponto, fora do respeito social. Trabalha com o corpo, com a fala, com a astúcia. Trabalha para não ser esmagado. E Carvana, ao dirigir e atuar, faz uma coisa rara. Ele não trata o público como plateia boba. Ele confia na inteligência do espectador, confia que o espectador entende o subtexto, entende a malícia, entende que o riso pode ser uma forma de dizer, eu sei como isso funciona. O carioca, então, entende mais ainda, porque o carioca reconhece o cenário, reconhece o tipo humano, reconhece a música da fala, reconhece o jeito de olhar para o lado antes de responder. Reconhece o deixa disso que é pedido e ameaça ao mesmo tempo. O impacto cultural do filme vem dessa mistura. Popular e afiado. Um filme que pode ser visto como comédia de malandro, mas que também funciona como crônica social. E crônica social, no Brasil, tem uma tradição forte. Machado de Assis fazia isso com ironia fina. O samba fazia isso com verso e melodia. A chanchada fazia isso com exagero e caricatura. Carvana faz com o corpo e com a câmera. Ele filma o Rio como quem conhece o mapa emocional da cidade. Onde a conversa é fácil, onde a tensão sobe, onde a autoridade aparece, onde a humilhação se esconde atrás do riso. E há um detalhe importante. O malandro de Carvana não é um herói invencível. Ele não é o esperto que sempre ganha. Ele é o esperto que tenta não perder. Parece pouco, mas é tudo. Porque o Brasil urbano, especialmente para quem está na borda, é isso. Uma luta diária para não perder. Não perder a dignidade. Não perder o pouco dinheiro, não perder a liberdade. Não perder o lugar na calçada. E quando se perde, perder com alguma graça. Porque a graça é uma forma de não se entregar. O filme também marca Carvana como diretor, não apenas como ator carismático. Dirigir no Brasil dos anos 1970 é enfrentar uma cadeia de dificuldades que começa no dinheiro e termina na exibição. Película custa caro. Equipamento é limitado. A logística é complicada. E, além de tudo, existe o filtro político. Fazer cinema é um ato de teimosia industrial e artística. E Carvana, que encarna o vagabundo, revela o contrário. Um profissional obstinado, capaz de organizar equipe, pensar roteiro, controlar ritmo, segurar um projeto até ele virar filme. O malandro na tela é máscara. Atrás da máscara, a disciplina. Vai trabalhar, vagabundo. Cola no imaginário porque pega um tipo brasileiro e o coloca sob luz dura. O malandro, que no folclore pode ser simpático, aqui é também produto de um ambiente. Ele é consequência. Ele é resposta. E, ao mesmo tempo, ele é crítica, porque a malandragem não é só defesa. Às vezes é também exploração do outro, pequena violência cotidiana, oportunismo. Carvana não precisa fazer sermão para mostrar isso. Basta deixar o personagem agir, basta mostrar a negociação, o jeito de pedir, o jeito de prometer, o jeito de escapar, o jeito de empurrar o problema para o próximo. E o Rio, sempre o Rio, funciona como personagem. A cidade aparece como palco onde todo mundo representa um papel. O policial representa a autoridade, o funcionário representa a ordem, o malandro representa a liberdade. Mas, no fundo, todos estão presos a alguma coisa. Presos ao salário, presos ao medo, presos ao olhar do outro, presos à necessidade de parecer algo. O terno amarrotado do malandro é quase uma paródia do terno alinhado do cidadão respeitável.
Um diz: eu não tenho tempo nem dinheiro para passar ferro. O outro diz: eu passo ferro para parecer que mando. E ambos, no fundo, estão tentando sobreviver. O sucesso do filme transforma Carvana em referência imediata desse tipo urbano. E isso é bênção e armadilha. Bênção porque dá visibilidade, dá força, dá lugar no mercado. Armadilha porque o público e a indústria adoram reduzir um artista a um personagem. O risco é virar caricatura de si mesmo, repetir o mesmo gesto, a mesma fala, o mesmo sorriso enviesado. Só que Carvana, mesmo quando abraça o tipo, não o trata como fantasia vazia. Ele insiste na textura, na contradição, no cansaço por trás da piada. O Brasil de 1973 também é um país em que a televisão cresce como máquina de fabricar rostos. A novela entra na rotina. O humor televisivo vira ritual. E o ator que aparece na tela pequena vira conhecido de família. Carvana circula nesse ambiente, e isso muda a relação com o público. O público não vê apenas o personagem do cinema. Vê o rosto que entra em casa, a persona pública se mistura com o tipo do malandro. E, de repente, o vagabundo vira figura nacional, não só carioca. A frase do título vira bordão, vira comentário de esquina, vira julgamento rápido. Mas o filme não é só bordão. Ele é documento de um Brasil urbano que se reorganiza sob pressão. A ditadura quer ordem, a cidade produz desordem, a propaganda quer harmonia, a vida real entrega conflito. E a comédia, nesse cenário, vira uma forma de dizer: olha bem, olha o que acontece quando a moral vira chicote. Olha o que acontece quando o trabalho vira religião, e quem não se encaixa vira pecador. Olha como a polícia entra na história não como garantia de justiça, mas como parte do jogo social. Olha como a sobrevivência cria ética própria, torta, mas coerente dentro do caos. Carvana filma com o ouvido. O diálogo tem música de rua, tem interrupção, tem frase pela metade, tem subentendido, e isso é muito brasileiro, muito carioca. A conversa não é linha reta, é zigue-zague. A pessoa diz uma coisa para testar, diz outra para recuar, diz outra para avançar. O malandro vive disso. E o filme, ao capturar esse zigue-zague, captura um modo de existir. A consagração de vai trabalhar vagabundo também coloca Carvana num lugar delicado. Ele vira cronista do malandro num país que, ao mesmo tempo, consome a figura do malandro e a condena. O Brasil adora o jeitinho quando ele resolve problema pessoal, mas odeia o jeitinho quando ele aparece como espelho coletivo. O Brasil ri do malandro no cinema, mas chama de vagabundo o malandro na rua. E Carvana, com seu filme, esfrega essa contradição na cara do espectador sem precisar levantar a voz. Ele só precisa deixar a frase ecoar. Vai trabalhar, vagabundo! Quem diz isso? Em que tom? Com que direito? E o que acontece depois que a frase é dita? O que acontece é que o personagem continua andando, continua circulando, continua tentando, porque a cidade não para. O rio não para. A calçada não fecha. O botequim abre de novo no dia seguinte. A delegacia continua ali. A praia continua ali, linda e indiferente. E o malandro, esse ser de fronteira, continua existindo porque o Brasil continua produzindo fronteiras. Entre formal e informal. Entre centro e periferia. Entre respeitável e suspeito. Carvana sai de 1973 com um filme que vira marca, mas também com uma assinatura. A comédia como radiografia. A malandragem como método de leitura do país. E por trás do terno amarrotado, a mão firme de um artesão que sabe que, para fazer o público rir de verdade, rir com reconhecimento, não só com distração, é preciso trabalhar como um condenado. Trabalhar no texto, trabalhar no ritmo, trabalhar na cena, trabalhar no olhar. E o mais irônico é que depois de colocar na boca do Brasil inteiro a frase "vai trabalhar, vagabundo", Hugo Carvana passa a vida fazendo exatamente isso, trabalhando, sem parar. Só que o trabalho dele é outro tipo de batente. É o batente de transformar a rua em cinema. E o cinema de volta em rua. O sucesso tem um som próprio. Não é aplauso. É telefone tocando. É produtor perguntando quando você pode. É convite que chega com urgência, como se o tempo fosse sempre curto demais para aproveitar um rosto que, de repente, virou sinônimo de uma coisa e, no caso de Hugo Carvana, essa coisa vinha embrulhada num terno amarrotado, num sorriso de canto, numa malícia que parecia espontânea e que por isso mesmo era perigosa, porque o mercado adora o que parece natural. O mercado quer repetir, quer engarrafar, quer vender de novo amanhã. O Rio dos anos 1970 continua quente, barulhento, cheio de obra e de promessa. Mas a promessa tem grades.
A cidade se moderniza e se endurece ao mesmo tempo. A avenida larga pede carro. O morro continua pedindo fôlego. A praia segue democrática na foto, mas a vida real separa a gente por endereço, por cor, por roupa, por jeito de falar. E a televisão, essa máquina de intimidade, cresce como um segundo governo. Entra na sala, dita moda, cria bordão, transforma ator em parente distante. Para um artista, é tentação e armadilha. A TV paga. A TV dá visibilidade. A TV também engole. Carvana atravessa esse período como quem sabe que não existe pureza no ofício. Cinema e televisão não são inimigos. São territórios com regras diferentes. No cinema, a imagem vira memória coletiva, vira referência. Na televisão, a imagem passa todo dia, vira rotina, vira hábito. E o ator que quer sobreviver, sobreviver mesmo, pagar conta, manter equipe, manter nome circulando, aprende a alternar. Um pé na calçada do cinema, outro no estúdio iluminado da TV, e no meio, a vida real. Ensaio, leitura de texto, deslocamento, maquiagem, espera. Muita espera. A espera é uma parte invisível do trabalho do ator. O público imagina glamour. O set entrega cadeira dura, café frio, fumaça de cigarro, gente falando alto para disfarçar nervosismo, e um relógio que manda em todo mundo. O diretor corre. O produtor corre mais. O ator, se for esperto, economiza energia para o momento em que a câmera liga. Porque quando liga, não dá para fingir. A lente vê o cansaço, vê a mentira, vê o truque barato. E Carvana, que construiu a fama em cima de um desleixo calculado, sabe que o truque só funciona se houver verdade por baixo. Verdade de gesto, verdade de tempo, verdade de rua. E a rua, para ele, não é cenário romântico, é laboratório. É onde se aprende a ouvir. O malandro de Carvana não nasce de cartilha, nasce de observação. Do jeito como um sujeito pede um cigarro sem pedir. Do jeito como o outro se defende com piada antes de ser atacado. Do jeito como a autoridade se anuncia, às vezes com farda, às vezes com crachá, às vezes só com o tom de voz. O Brasil urbano é um teatro permanente, e Carvana é desses atores que não desligam o radar. Ele coleciona inflexões, coleciona pausas, coleciona olhares. Só que depois de 1973, o radar também vira alvo. O público quer o vagabundo, quer o Dino, quer o tipo. E o tipo, quando vira marca, começa a puxar o artista para um canto estreito. É aí que aparece a contradição que define Carvana por décadas. Ele é identificado com a malandragem, mas vive de uma disciplina que não combina com a caricatura do preguiçoso. Ele trabalha como um operário do próprio corpo. Ele lapida o improviso. Ele ensaia o que vai parecer improvisado. Ele controla o caos para que o caos pareça natural. O cinema brasileiro do período também não facilita. Há um país inteiro tentando se entender sob censura, sob repressão, sob medo, e, ao mesmo tempo, há uma indústria frágil tentando existir. Fazer filme é caro, distribuir é difícil, exibir é uma guerra de espaço. E no meio disso, existe a necessidade de bilheteria. O filme autoral quer liberdade. O filme popular quer público. O produtor quer retorno. O Estado, quando interfere, interfere com regra e tesoura. O artista fica no meio, tentando não ser esmagado por nenhum lado. Carvana, por ter estourado com uma comédia urbana, vira uma espécie de ponte. Ele não é um cineasta isolado numa torre. Ele conversa com o público, ele entende o gosto popular sem desprezar. E isso, no Brasil, é raro e valioso. Porque existe um preconceito antigo. Como se o que é popular fosse automaticamente menor, e como se o que é sério precisasse ser hermético. Carvana não compra essa divisão. Ele sabe que o riso pode ser sofisticado. Sabe que a comédia pode ser cruelmente precisa. E sabe, principalmente, que o público reconhece quando está sendo tratado como idiota. A televisão, nesse cenário, vira campo de batalha e de sobrevivência. Novelas, séries, humorísticos. Tudo isso exige um tipo de profissionalismo que o cinema, às vezes, não consegue pagar. Na TV, o ritmo é industrial. Texto chega em cima da hora. Cena muda. Personagem muda. O ator precisa ser rápido, flexível, confiável. E Carvana, com sua persona de malandro, entrega exatamente o que o sistema precisa. Timing. Presença. Capacidade de entrar numa cena e, em segundos, estabelecer um mundo. Um olhar dele já conta a história. Uma pausa dele já cria tensão. Um sorriso dele já denuncia a ironia. Mas a TV também tem um efeito colateral. Ela fixa o rosto, ela cristaliza a persona. O público passa a reconhecer Carvana antes mesmo de ele falar. E isso é bom para a carreira, mas perigoso para o artista. Porque o reconhecimento vem com expectativa. E expectativa é uma forma de prisão.
O ator entra em cena e o espectador já sabe quem ele é. Já espera a malícia, já espera o golpe, já espera o jeitinho. E se o ator entrega outra coisa, pode frustrar. Se entrega a mesma coisa, pode se repetir. O equilíbrio é delicado. Carvana tenta escapar da repetição, não negando o tipo, mas aprofundando. O malandro na mão dele envelhece, cansa, fica mais amargo, fica mais consciente do próprio lugar. A malandragem deixa de ser só charme e vira também defesa contra a humilhação. E isso combina com o Brasil que muda. Porque o Brasil dos anos 1970 não é o Brasil dos anos 1980. A década vira. O milagre perde brilho. A inflação começa a corroer o cotidiano. A política começa a se mexer. A abertura lenta e gradual vai abrindo frestas. E com as frestas, vem esperança e vem confusão. O país aprende a falar mais alto, mas ainda tropeça nas próprias palavras. No Rio, a paisagem urbana também se transforma. A cidade continua sendo palco, mas o palco ganha novas sombras. A violência urbana cresce como assunto, como medo, como rotina. A polícia continua presente, mas a relação com a rua fica mais tensa. O malandro clássico, aquele do samba antigo, do golpe leve, da boemia, começa a aparecer uma figura de outro tempo. E Carvana, que sempre foi cronista do presente, sente isso. O jeito carioca continua, mas o preço do jeito aumenta. A esquina fica mais perigosa. O botequim continua, mas a conversa muda de tom. E aí entra uma outra habilidade dele: circular. Circular entre projetos, entre linguagens, entre formatos. O cinema brasileiro, ao longo dessas décadas, oscila. Há momentos de maior produção, momentos de crise, momentos em que a bilheteria some, momentos em que o público se afasta. E o ator que depende só do cinema pode ficar meses, anos, sem trabalho. Carvana não se permite esse luxo. Ele vai onde há trabalho. E ao ir, ele leva consigo uma coisa que não se compra: a experiência de set. A experiência de rua. A experiência de ter dirigido, de ter escrito, de saber como a cena se monta por dentro. Quem dirige um filme nunca mais atua do mesmo jeito. Porque passa a enxergar o quadro, passa a enxergar a luz, passa a enxergar o corte, passa a entender o que o diretor precisa. Carvana carrega isso. Ele entra como ator e, ao mesmo tempo, pensa como artesão. Ele sabe quando segurar, sabe quando não roubar a cena, sabe quando a piada precisa respirar, sabe quando o silêncio vale mais do que a fala, e isso faz dele um profissional desejado. Ele não é só carisma, é ferramenta. Há também o lado menos romântico. O mercado brasileiro é instável, e a instabilidade cria compromissos. Às vezes, o artista aceita projetos que não são os sonhos da vida, mas são o que existe. Às vezes, a televisão impõe um tipo de personagem. Às vezes, o cinema comercial pede um tom mais fácil. E Carvana, que tem faro político e social, precisa negociar com isso sem perder a própria assinatura. A assinatura dele não é um estilo visual extravagante. É um olhar, um jeito de colocar o urbano em cena sem maquiagem moral, um jeito de mostrar que, por trás do riso, existe sempre uma pequena violência cotidiana. A cobrança, o julgamento, a humilhação, a chantagem emocional. O Brasil, nesse período, também vive uma transformação cultural. A ideia de trabalho como virtude absoluta começa a ser questionada de maneiras diferentes. Ao trabalhador explorado, ao desempregado, ao subemprego, ao bico, à informalidade que vira regra para milhões. A frase "vai trabalhar, vagabundo" continua circulando, mas ela muda de peso. Em 1973, ela é bronca moral num país que quer disciplinar. Nos anos seguintes, ela vira também uma crueldade automática num país que não consegue oferecer trabalho digno para todos. E Carvana, com seu personagem síntese, fica no meio desse deslocamento histórico. O vagabundo dele não é só preguiçoso. É alguém que vive num sistema que empurra e depois acusa. E, enquanto isso, o corpo envelhece. O corpo do ator é instrumento e arquivo. Ele guarda vícios, guarda cicatrizes, guarda cansaços. O malandro jovem tem leveza, o malandro maduro tem peso. O andar muda. A respiração muda. O olhar ganha outra camada. Menos ilusão, mais cálculo. Carvana não tenta esconder isso. Ele incorpora. Ele deixa o tempo aparecer, porque o tempo, no caso dele, é parte do comentário social. O Rio também envelhece. O asfalto racha. O prédio descasca. O glamour do cartão postal convive com a decadência de certas áreas, com a precariedade de outras. E o malandro, que sempre foi figura de fronteira, sente as fronteiras se mexendo. Há uma espécie de ironia cruel nisso tudo. O artista que ficou marcado por um título que manda trabalhar é justamente o sujeito que não para. Ele trabalha em cinema,
trabalha em televisão, trabalha em projetos que exigem adaptação constante, e trabalhar para ele não é só aparecer. É construir personagem, é entender o texto, é achar o tom, é fazer o público acreditar que aquela fala nasceu ali, naquele instante, quando na verdade ela foi lapidada por repetição, por tentativa, por erro, por ajuste fino. O ofício do ator cômico, especialmente, é um ofício de precisão. A comédia não é fazer graça, é administrar expectativa, é criar uma linha e quebrar no momento certo, é fazer o espectador pensar que sabe para onde a cena vai. E no último segundo, virar. Carvana domina isso porque entende, gente. E entender, gente, no Brasil urbano, é entender contradição. O sujeito que ri e ameaça. O sujeito que ajuda e cobra. O sujeito que se diz honesto e dá um jeitinho. O sujeito que condena o malandro e no dia seguinte pede um favor ilegal para resolver um problema. Essa contradição é o material dele. E é por isso que ele consegue atravessar décadas sem virar peça de museu. Mesmo quando o mercado tenta encaixá-lo num molde, ele escapa pelo detalhe, pelo subtexto, pela maneira de dizer uma frase comum como se ela carregasse história. E carrega, porque no Brasil, frase comum é arma. Você sabe com quem está falando? Isso não vai ficar assim. Vai trabalhar, vagabundo. São frases que organizam hierarquia, que colocam um acima e outro abaixo, que definem quem manda e quem obedece. Carvana entende isso e faz disso dramaturgia. Nos anos 1980, com a abertura política avançando e a redemocratização se aproximando, o país vive uma mistura de euforia e desordem. A cultura respira mais, mas a economia sufoca. A inflação vira personagem do cotidiano. Preço que muda, salário que evapora, planejamento impossível. O brasileiro aprende a viver no improviso não por charme, mas por necessidade. E o improviso, que sempre foi marca do Rio, vira marca nacional. Nesse ambiente, o malandro de Carvana ganha uma camada quase profética. Ele é o sujeito que sempre viveu no improviso e agora vê o país inteiro improvisando. Só que improvisar cansa. E o cansaço aparece no humor mais ácido, aparece na ironia mais seca, aparece na percepção de que a malandragem, quando vira regra, deixa de ser esperteza e vira sintoma de um sistema quebrado. Carvana, como cronista, não precisa discursar sobre economia. Ele mostra o efeito no comportamento. Mostra a pressa. Mostra a desconfiança. Mostra a negociação permanente. Mostra o jeito como todo mundo tenta não ser passado para trás. E ao tentar, às vezes passa o outro para trás primeiro. E aí existe um ponto delicado. A linha entre crítica e cumplicidade. Quando você encarna um malandro com charme, você corre o risco de romantizar. Quando você encarna com dureza, corre o risco de moralizar. Carvana caminha nessa corda bamba. Ele não santifica, não demoniza, ele expõe, e expor, no Brasil, incomoda porque obriga o espectador a se reconhecer. O público ri, mas ri com um pequeno desconforto, porque a piada aponta para um hábito nacional, para uma estrutura social, para um jeito de funcionar que todo mundo conhece e quase ninguém admite. A consolidação dele como figura popular vem justamente dessa capacidade de ser reconhecível sem ser raso. Ele vira um rosto familiar, mas não vira apenas um bordão ambulante. E isso exige escolhas. Exige dizer sim para algumas coisas e não para outras. Exige aceitar que, às vezes, a televisão vai pedir um tom mais amplo, mais direto, e que o cinema, quando aparece, pode permitir nuance. Exige também lidar com a censura que, mesmo quando afrouxa, deixa marcas. O artista aprende a falar por frestas, aprende a sugerir, aprende a usar a comédia como disfarce. E, quando a liberdade aumenta, descobre que o hábito do disfarce não some de um dia para o outro. Ele vira estilo. Carvana, nesse sentido, é um produto e um observador do seu tempo. Ele atravessa a ditadura, atravessa a abertura, atravessa a redemocratização, atravessa crises econômicas, atravessa mudanças de gosto do público. E, em cada travessia, ele ajusta o instrumento, ajusta o tom, ajusta o ritmo, mas mantém o centro, o Rio como palco moral, a calçada como tribunal, o botequim como parlamento informal, a delegacia como ameaça constante, a praia como cenário indiferente onde a vida continua, bonita e cruel. E, enquanto ele circula, o cinema brasileiro começa a sentir um vento frio que vai ficar mais forte no fim da década e explodir no começo da próxima. A estrutura de produção, já frágil, depende de políticas públicas, de mecanismos de financiamento, de uma cadeia que nunca foi sólida. Como em países com indústria consolidada, o artista sente isso antes do público. Sente nos projetos que não saem, nos roteiros que ficam na gaveta,
nos filmes que demoram a acontecer, no dinheiro que some, na sensação de que, a qualquer momento, o chão pode abrir. É nesse clima que a figura do vagabundo ganha outra ironia. Porque, quando o cinema entra em crise, o artista é um dos primeiros a ser tratado como supérfluo, como se cultura fosse enfeite, como se filme fosse luxo, como se ator fosse alguém que não trabalha de verdade. A velha acusação volta com outra roupa. Vai trabalhar. Só que o trabalho do artista é invisível para quem só enxerga carteira assinada e ponto batido. E Carvana, que passou a vida provando o contrário, se vê num país que, prestes a entrar nos anos 1990, vai testar a resistência de todo mundo do audiovisual. Mas antes do apagão, há a consolidação de uma presença. Carvana se torna aquele tipo de ator que, quando aparece, traz consigo um Brasil inteiro. Um Brasil de esquina. Um Brasil de conversa atravessada. Um Brasil de moral flexível e autoridade rígida. Um Brasil onde o riso é defesa e ataque. E isso não se constrói com preguiça. Se constrói com repetição, com observação, com técnica, com uma obstinação que contrasta com a máscara do malandro. O terno amarrotado, no fim das contas, é uniforme de trabalho. Não de vagabundo, de trabalhador da cena, de cronista do urbano, de artesão do tempo cômico. E, enquanto o país muda de década, enquanto a televisão segue fabricando intimidade e o cinema tenta se manter de pé, Carvana continua, fazendo o que sempre fez. Entrando e saindo de personagens como quem atravessa a rua, olhando para os dois lados, com cuidado e insolência ao mesmo tempo. Porque no Rio, e no Brasil, atravessar é sempre um risco. E ele aprendeu a transformar risco em cena. O vento dos anos 1990 chega com um tipo de frieza que o Rio não conhece no termômetro, mas conhece no bolso. É um frio administrativo, de carimbo e despacho, de telefone que para de tocar, de projeto que não fecha, de produtor que some, de sala de cinema que troca o cartaz nacional por um pacote importado com campanha milionária. E de repente, aquilo que já era difícil vira quase impraticável. Fazer cinema no Brasil. A palavra que circula nos bastidores é uma só, curta, feia, definitiva. Desmonte. Em 1990, com o fim da Embrafilme, a engrenagem que, com todos os defeitos, ainda organizava parte da produção, distribuição e fomento, é desligada. Não é só uma instituição que acaba, é um modo de existir. É uma rede de contatos, de rotinas, de expectativas. É o tipo de estrutura que, quando some, deixa um silêncio que não é poético. É operacional. E o silêncio, no audiovisual, significa equipe parada, câmera guardada, laboratório sem serviço, ator sem set, roteirista sem encomenda, diretor sem filme. Para um artista como Hugo Carvana, que sempre viveu com um pé na rua e outro no estúdio, isso tem um gosto particularmente irônico. Porque o país que adora repetir, vai trabalhar, agora cria um cenário em que trabalhar, no cinema, vira uma espécie de milagre. E o milagre, quando acontece, costuma vir com condições. Orçamento apertado, cronograma impossível, concessões de linguagem, promessas, de distribuição que evaporam. O cinema brasileiro entra num período que ficou conhecido como apagão. E não é metáfora exagerada. É a luz do projetor que apaga. É a luz do set que não acende. Carvana, que já tinha atravessado censura, instabilidade, mudanças de gosto, agora atravessa a falta de chão. E atravessa do jeito que sempre atravessou, sem romantizar. O malandro, quando o mundo aperta, não vira herói, vira sobrevivente. E sobrevivência, no Brasil, raramente é elegante. A televisão, nesse momento, não é só alternativa. É porto, é salário, é continuidade. É o lugar onde o ator pode manter o rosto circulando, o nome vivo, o ofício em movimento. Mas a TV também tem sua própria lógica de época. O país muda, a linguagem muda, o humor muda, a dramaturgia muda, e o público, que antes aceitava certos tipos com naturalidade, começa a exigir outras camadas. O malandro clássico, aquele do golpe leve e do charme de esquina, já não reina sozinho. O Brasil urbano endureceu. O Rio endureceu. A violência deixa de ser rumor e vira pauta diária, vira estatística, vira medo que organiza trajetos. A esquina continua sendo palco, mas agora tem mais sombra. E a sombra às vezes engole a piada. É nesse Brasil que Carvana decide. Ou aceita, ou insiste, ou teima. Porque artistas desse tipo não decidem como quem escolhe sobremesa. Trazer de volta o seu personagem mais emblemático, em 1991, chega Vai Trabalhar Vagabundos e Uns à Volta. O título já carrega uma provocação. Voltar para onde?
Voltar para qual rio? Voltar para qual país? A continuação não é apenas um reencontro com um tipo querido. É um teste de temperatura. O que acontece com o malandro quando o Brasil entra numa década de choque econômico, de promessas de modernização, de desemprego, de informalidade ainda mais agressiva, de um discurso público que mistura moralismo com pragmatismo? O primeiro filme, de 1973, nasceu num Brasil de ditadura, de censura, de controle, mas também num Rio em que a malandragem ainda podia ser lida como uma forma de inteligência social, uma arte de driblar a autoridade e a escassez com humor e lábia. Em 1991, o drible já não é só jogo, é necessidade. E necessidade, quando vira regra, perde o brilho. O malandro, se não se adapta, vira peça de museu. Se adapta demais, vira outra coisa. Talvez mais amarga, mais cínica, mais cansada. Carvana entende isso porque ele próprio é o corpo, onde o tempo escreve. O rosto que antes tinha a leveza do golpe de vista, agora carrega marcas de estrada. A voz, que sempre foi instrumento de ironia, ganha um peso diferente quando a ironia encontra um país mais impaciente. E há uma coragem discreta nisso. Não tentar congelar o personagem no auge, não fingir juventude, não maquiar o desgaste como se fosse defeito. O desgaste é a história. O desgaste é o comentário. O vagabundo volta, mas volta num mundo em que a acusação, vai trabalhar, já não é apenas bronca moral. É quase sadismo social, porque o trabalho formal encolhe, o bico vira destino, a carteira assinada vira privilégio. E a rua, essa rua que Carvana sempre observou como laboratório, se enche de gente que não está ali por boemia, mas por falta de opção. A malandragem, nesse cenário, deixa de ser fantasia e vira sintoma. E o cinema, que sempre foi o lugar onde Carvana conseguia transformar sintoma em personagem, agora luta para existir. O curioso é que mesmo quando o cinema brasileiro parece ter sido empurrado para a beira do abismo, a figura de Carvana continua fazendo sentido. Talvez até mais. Porque ele sempre foi um cronista do Brasil urbano. E o urbano, nos anos 1990, vira uma espécie de máquina de moer. A cidade acelera. O consumo vira promessa e humilhação ao mesmo tempo. Vitrines cheias, bolso vazio, a publicidade grita. A desigualdade responde em silêncio, ou em barulho, quando explode. E o malandro, que antes era o sujeito que sabia circular, agora precisa circular num mapa mais perigoso, com fronteiras invisíveis e regras não escritas. O cinema, quando consegue se levantar de novo, o faz aos poucos, com outra arquitetura. A chamada retomada, a partir de meados dos anos 1990, não é um retorno simples ao que era antes, é uma reconstrução. Novos mecanismos de financiamento, novas parcerias, novas formas de produção. E com isso, uma nova geração de diretores, atores, técnicos, tentando inventar um país na tela. Carvana, veterano, não vira estátua. Ele vira presença. Aquele tipo de ator que entra numa cena e traz consigo uma memória do cinema brasileiro. Não como nostalgia, mas como densidade. Há algo de muito específico no modo como um ator veterano ocupa o quadro. Ele não precisa correr. Ele não precisa provar energia. Ele prova tempo, prova escuta, prova domínio de pausa. E Carvana sempre foi um mestre da pausa, dessa fração de segundo em que o público entende que a piada não está na palavra, mas no que a palavra esconde. Na retomada, essa habilidade vira ouro, porque o cinema brasileiro, tentando reencontrar público e linguagem, precisa de pontes, rostos que o espectador reconhece, mas que não entregam apenas repetição. Carvana é esse rosto. E, ao mesmo tempo, é um risco. O risco de ser reduzido ao malandro de sempre. Só que ele nunca foi de sempre. O malandro dele sempre foi uma máscara com rachaduras. E as rachaduras, com o tempo, ficam mais visíveis. O que antes era charme vira, em certos momentos, uma espécie de defesa cansada. O sorriso de canto pode ser alegria, mas pode ser também uma forma de não se entregar. O terno amarrotado, que parecia desleixo, revela-se uniforme de quem vive na rua. E viver na rua, no Brasil, é trabalhar o tempo todo. Trabalhar para não ser humilhado. Trabalhar para não ser engolido. Trabalhar para não ser confundido com alvo. Nos anos 2000, o audiovisual brasileiro se expande em formatos, em canais, em possibilidades. A televisão continua forte, mas surgem novas produções, novas séries, novos filmes. Um mercado que tenta se profissionalizar mais, ainda que carregue as velhas instabilidades. Carvana segue atuando, atravessando esse período como quem conhece o jogo por dentro. Ele já viu modas passarem.
Já viu gêneros serem exaltados e depois descartados. Já viu o país se apaixonar por um tipo de humor e depois condená-lo. E, nesse vai e vem, ele mantém uma coisa que não depende de tendência. A capacidade de parecer real, no caso dele, não significa naturalismo sem estilo. Significa verdade de rua. A rua tem uma música própria. Buzina, pregão, discussão, gargalhada, ameaça, conversa atravessada. A rua tem um ritmo que não respeita roteiro. E Carvana sempre soube levar esse ritmo para dentro da cena, mesmo quando a cena era escrita, ensaiada, iluminada, marcada. Ele fazia a marcação parecer acaso. E isso é técnica. Técnica de alto nível. Técnica de quem entende que o público, mesmo sem saber explicar, percebe quando o ator está fazendo e quando está sendo. Há também o peso simbólico. Carvana vira, com o tempo, uma espécie de arquivo vivo do Rio. Não do Rio cartão postal, mas do Rio de calçada, de botequim, de delegacia, de conversa com o policial, de negociação com o porteiro, de malícia como idioma. E esse Rio, ao longo das décadas, muda de roupa, mas não muda de nervo. O nervo é o mesmo. A cidade como palco de desigualdade e improviso, de beleza e brutalidade, de humor e ameaça. Carvana, quando aparece, traz esse nervo junto. E é impossível falar desse legado sem voltar à frase que o persegue como um refrão social. Vai trabalhar, vagabundo. Porque a frase, no Brasil, nunca foi só sobre trabalho. Ela é sobre lugar. Sobre quem tem direito de existir sem ser cobrado. Sobre quem pode descansar sem ser julgado. Sobre quem é visto como cidadão e quem é visto como suspeito. A frase é uma forma de polícia moral. E Carvana, ao transformar essa frase em título, em personagem, em comédia, fez uma operação rara. Pegou uma acusação e devolveu como espelho. O espelho, claro, incomoda. Porque o Brasil gosta de rir do malandro, mas não gosta de admitir que a malandragem é, muitas vezes, uma resposta a um sistema que não oferece caminho limpo. O Brasil gosta de condenar o jeitinho, mas vive de jeitinho quando a burocracia vira labirinto e a desigualdade vira muro. O Brasil gosta de dizer que quem quer consegue, mas sabe, no fundo sabe, que querer não basta quando o ponto de partida é tão desigual. Carvana nunca precisou fazer discurso para tocar nisso. Ele fazia com olhar, com pausa, com um dito do jeito certo, com um silêncio que deixava a plateia completar a frase, e ao mesmo tempo havia nele o outro lado, o lado que desmonta a fantasia do vagabundo preguiçoso. O profissional obstinado, o homem que atravessou décadas trabalhando sem parar, aceitando o ritmo industrial da televisão quando era preciso, voltando ao cinema, quando havia espaço, dirigindo quando tinha projeto, escrevendo quando precisava organizar a própria voz. O malandro na tela parecia viver de improviso. O artista, fora dela, vivia de método. E método, no audiovisual, é sobrevivência. Porque o set não perdoa. O set cobra pontualidade, cobra resistência, cobra concentração. Cobra a capacidade de repetir a mesma cena 10, 15 vezes, mantendo frescor. Cobra a capacidade de acertar a piada no take em que a luz está certa, o foco está certo, o som está limpo, o parceiro está no tom. Cobra a capacidade de lidar com frustração quando a cena que você achou perfeita é cortada na montagem. Cobra humildade e ego ao mesmo tempo. Humildade para servir ao filme, ego para sustentar presença. Carvana tinha essa mistura. E essa mistura não nasce de preguiça. Com o passar dos anos, a figura dele ganha uma espécie de melancolia inevitável. Não uma melancolia de derrota, mas de consciência. A consciência de que o malandro, como mito, é sedutor, mas como realidade é duro. A consciência de que o Rio que ele cronificou na tela é lindo e cruel, e que a crueldade, muitas vezes, vence no cotidiano. A consciência de que o cinema brasileiro, mesmo quando se levanta, vive sempre com a sensação de que pode cair de novo. E a consciência de que o corpo, esse instrumento de trabalho, não é eterno. O envelhecimento do ator é uma coisa que o público vê, mas raramente pensa. A gente vê o cabelo mudar, a pele mudar, o andar mudar. Mas não vê o que isso significa em termos de ofício. Significa adaptar energia. Significa escolher melhor onde colocar força. Significa trocar explosão por precisão. Significa, às vezes, aceitar papéis que dialogam com a idade, com a memória, com a experiência. Carvana faz isso sem perder o centro. Ele não abandona o humor. Ele deixa o humor ganhar sombra. E humor com sombra é, muitas vezes, o humor mais verdadeiro. Quando a morte chega, em 2 de outubro de 2014, ela fecha uma trajetória que parece, olhando de longe, uma linha contínua de carisma. Mas por dentro,
É uma estrada esburacada, cheia de desvios, de negociações, de apostas, de quedas e retomadas. Um homem que atravessou o cinema novo e o cinema urbano dos anos 1970, que viveu a televisão como máquina de popularidade, que enfrentou o apagão do início dos anos 1990, que viu a retomada reconstruir o setor, que continuou presente no audiovisual contemporâneo como ator veterano, e que, no meio disso tudo, manteve uma assinatura: a capacidade de transformar o cotidiano em cena sem tirar o pó da rua do sapato. O legado de Carvana não é apenas um personagem, é um modo de olhar. Um modo de entender que o Rio não é só paisagem, é comportamento. Que a calçada é uma escola de linguagem. Que o botequim é um parlamento onde se vota com piada e se governa com ironia. Que a delegacia, no imaginário urbano, é sempre uma possibilidade, mesmo quando ninguém fez nada, mesmo quando a culpa é só existir. Do jeito errado, no lugar errado, com a cara errada. E que a frase "vai trabalhar, vagabundo", repetida como chicote moral, pode ser devolvida como arte, como comédia, como denúncia, como retrato. No fim, talvez a maior provocação de Hugo Carvana seja essa. Ele vestiu o terno amarrotado do malandro para mostrar que, por trás da acusação de vagabundagem, existe um país inteiro tentando sobreviver. E, por trás da máscara do improviso, existia um trabalhador obsessivo do próprio ofício, um artesão de cena que passou a vida fazendo aquilo que o título manda: trabalhando. Só que trabalhando do jeito que o Brasil nem sempre reconhece como trabalho. Observando, escrevendo com o corpo, dirigindo com o olhar, atuando com a rua inteira dentro da voz.